Boa tarde, sou a Jéssica Lobo, da área de Customer Success. Hoje quem vai apresentar vai ser o Marcos Trindade, PO da parte de vendas, e obrigado pela participação de todos. Alô, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Aqui hoje, para a gente falar um pouco sobre um novo produto de central de faturamento, que vai ajudar na solução de faturamento dos nossos clientes e otimizar os processos. Na realidade, a gente desenvolveu uma nova rotina, a 1420, que nós chamamos ela de central de faturamento, mais conhecido como Cefat, para poder ficar bem fácil dos clientes utilizarem. Ela vai englobar todo o processo de faturamento e as transferências de filial retira e filial virtual. Nós sabemos que hoje dentro do Entor nós temos diversas rotinas que fazem o faturamento. Por exemplo, 1402, 1406, 1432. São muitas rotinas para os clientes utilizarem para poder somente fazer o faturamento de uma venda. E bem como se essas vendas tiverem filial virtual ou filial retira, também nós temos mais 4 ou 5 rotinas que o cliente tem que andar por elas para fazer o processo de emissão das transferências e devoluções, se houverem dessas transferências. Qual foi a nossa ideia? Vamos pegar todo esse processo e otimizá-lo numa única rotina, transformando todo o processo de faturamento centralizado. Essa é a cara da nossa rotina nova 1420, você vê que ela já é desenvolvida no padrão do WTA, certo? Ela se mantém com as características já existentes no Entor, que são de você ter faturamento por pedido e por carregamento. Então, todas as expertises que já existem hoje relacionadas ao faturamento, a rotina 1420 herdou para que a gente mantenha a funcionalidade já existente e criamos novos processos para facilitar. Vocês podem ver aqui quando você tem um faturamento por carregamento, nós temos todos os carregamentos listados e fica bem fácil, é bem visual você iniciar um faturamento de um carregamento, certo? Toda a rotina ela foi feita em cima de legendas, então você consegue ver tanto os faturamentos de pedidos quanto faturamentos de carregamentos por legendas, ficou bem mais fácil. No caso, quando a gente inicia um faturamento, hoje nós podemos verificar pela 1420 os produtos que estão dentro dos pedidos que serão faturados, fazer uma conferência nesses produtos, facilitando para o faturamento se nós não estamos faturando algo incorreto. Certo? Você pode ver aqui que aqui nós vamos fazer um faturamento por pedido, essa tela exprime isso, e também de modo visual. Você pode ver aqui no lado direito, abaixo, que nós temos direto, são ícones que vão iniciar um faturamento. Então fica bem mais intuitivo a utilização da rotina. Essa tela aqui a gente pode acompanhar de como que está o faturamento de cada carregamento. Por exemplo, nós temos essas legendas aqui embaixo, em coloridos, e aqui os status do lado direito. Então, a gente pode saber se o faturamento de um carregamento está iniciado, se ele já foi aprovado, se ele já foi finalizado. E para o controle, por exemplo, de quem faz o faturamento, fica bem mais simples de acompanhar o que está acontecendo em cada faturamento. Depois que a gente faz o faturamento, a gente tem telas de conferência. Por exemplo, dentro de determinado carregamento, quais foram as notas geradas para quais pedidos de quais valores. Isso fica também bem mais fácil de você controlar o êxito desse faturamento. Quando nós temos na conferência de um caixa, por exemplo, nós verificamos também ao final desse faturamento, eu tenho todas as legendas para confirmar o status do faturamento do pedido também. Se ele também já foi iniciado, se ele já está faturado, se ele está pendente ou alguma coisa parecida. No caso, quando nós temos pedidos ou carregamentos com pedidos que têm filial retira ou filial virtual,
essas notas, esses faturamentos são startados automaticamente. Dessa forma, a gente não precisa ir em outras rotinas para startar o processo de transferência, seja de retiro ou seja de virtual. A própria ferramenta já vai identificar que o pedido sendo faturado tem uma filial retiro informada ou uma filial virtual informada e vai startar o processo dessas notas de transferência também automaticamente. Com isso, nós temos um acompanhamento do fluxo dessas transferências. Ele vai gerando as saídas de filial retira, entrada de filial retira, todos eles indicados com legendas, para que seja bem mais fácil essa visualização e controle do processo de faturamento. Toda a central de faturamento ela é baseada em eventos. Esses eventos são iniciar faturamento, finalizar faturamento, iniciar transferência, finalizar transferência. E nós temos um quadro de acompanhamento desses eventos para o faturamento, no qual nós podemos verificar o passo a passo do faturamento e se houve algum problema, ele será listado aqui qual o problema que houve e indicando qual a correção necessária. Com isso, fica bem mais simples para a gente poder verificar o êxito do faturamento ou que corrigir algum problema existente neste mês de faturamento. A gente também implementou nessa rotina 1420 uma flexibilidade maior que nós verificamos algumas informações de clientes relacionados à configuração dos movimentos fiscais entre as filiais, certo? Antes nós tínhamos somente parâmetros e isso era um pouco mais confuso do que a gente gostaria para poder parametrizar as transferências. Agora nós conseguimos ter especificamente uma flexibilidade no qual nós tratamos o comportamento da transferência entre a filial origem e a filial destino. Então a gente consegue mapear N cenários entre as nossas filiais, sejam retira ou sejam filial virtual, facilitando assim a parametrização de como que impostos e geração de financeiro irão funcionar entre filiais distintas. Por exemplo, eu tenho uma filial 1 que transfere para a filial 2 e nesse caso eu vou ter, por exemplo, uma geração de financeiro. Mas da minha filial 1 para a minha filial 3, eu não terei essa geração de financeiro. Então eu consigo parametrizar isso de origem para destino, ficando bem mais flexível a ferramenta. Nesse caso, a gente já elencou aqui que, em relacionado ao faturamento, nós teremos as 3 principais rotinas, serão, claro, substituídas com o tempo, não será uma coisa automática, certo? Migrando para a 1420. Então, hoje, quem utiliza a 1402, a 1406, a 1432 para faturamentos de vendas, eles vão migrar para a 1420, deixando de utilizar essas 3 rotinas, facilitando, assim, o trabalho do faturista, certo? E o controle dos documentos fiscais emitidos. Da mesma forma, como a gente agregou os processos de transferências, seja de filial retira ou de filial virtual, nós teremos a descontinuidade no futuro das rotinas 1436, 1419, 1470 e 1423, que nós acreditamos torna-se um empecilho muito grande hoje para o processo de transferência. Você utilizar várias rotinas, seja para enviar a transferência, ou seja para devolver a transferência. Centralizando isso na 1420, na Cefat, nós vamos poder fazer o quê? Ter uma certeza maior de que os processos foram todos concluídos, certo? Então, o processo sendo startado automaticamente, eu não precisarei ter a lembrança de que eu terei que rodar uma 1419, por exemplo, uma 1423, para realizar a transferência. Isso já vai ser feito automaticamente no processo de faturamento da venda. Nesse caso, como é um processo novo, temos algumas restrições para poder fazermos a implantação dele nesse momento. Por exemplo, hoje, os clientes que utilizam hoje um processo de cesta básica, processo de CB na venda, que tem a cesta básica e seus componentes, não vai poder utilizar nesse momento o processo de central de faturamento.
é relacionado muito ao tipo de movimentação de estoque. A central de faturamento vem para centralizar a forma de movimentar o estoque. E a cesta básica ainda tem movimentações distintas de estoque dentro do sistema. Então, nós criamos essa restrição. No momento atual, a gente não vai contemplar processo de cesta básica dentro do central de faturamento. Outro cenário que seria restritivo existe um novo parâmetro, na 132, que fala que o cliente passará a utilizar a central de faturamento a partir daquele momento. A partir desse parâmetro sendo marcado e pelo menos um processo sendo iniciado, não existe mais forma de ser retornado ao processo anterior, que é utilizando 1406, 1402, 1419, 1436. Então, por isso que a gente precisa de bastante atenção aos nossos clientes na hora de fazer essa migração para o processo do Cefat. Nós temos dois pré-requisitos efetivos para a utilização da central de faturamento. O Intoinware, né, que é o WTA. Quem não utiliza ainda vai ter que instalar o servidor de WTA e um servidor de ASD, que são partes da arquitetura da central de faturamento. Por ela ser desenvolvida numa plataforma em nuvem, a gente precisa de ter alguns parâmetros para que ela seja processada dentro da normalidade. Esse seria o WTA e esse ASD. Nós estamos disponibilizando junto com a rotina, nós temos um TDN que está bem completo e lá ele fala sobre todo o processo da central de faturamento, ele fala todos os pré-requisitos, ele fala toda a forma com que o cliente precisa executar na sua base para implantar a central de faturamento. Um dos pontos fortes do central de faturamento, como eu estava citando antes, é a redução do retrabalho. Nós não vamos mais precisar abrir N rotinas para executar um faturamento e uma transferência. Tudo centralizado numa única rotina, de forma bem visual, como vocês repararam, ajudando no controle e no êxito desse faturamento. A rotina 1420, ela está sendo liberada de forma compulsória. Como de forma compulsória? Como é um processo novo, nós estamos recebendo solicitações de clientes para que nós liberemos a rotina para que esses clientes façam essa validação em suas bases de homologação. Por que isso? Por ser uma mudança de conceito, nós precisamos que o cliente valide em seu ambiente a operação e os documentos emitidos, para que depois nós tenhamos 100% de certeza de que todo o processo dentro desse cliente já está homologado e a gente vire isso para a produção. Então, se vocês forem procurar hoje na 801, que é a rotina de atualização do WTA, vocês não vão encontrar a rotina 1420 lá para fazer o download, certo? Por isso que eu indico, primeira coisa que eu acho que deve ser feita, vamos baixar o TDN, vamos estudar o TDN e vamos olhar todos os parâmetros necessários para que essa rotina seja efetivada dentro do processo da empresa. Certo? Oi. Então, em relação à central de faturamento que nós queremos apresentar a ela, são essas informações que eu tenho para passar para vocês. Temos agora algumas perguntas que eu vou responder para a gente alinhar certinho o funcionamento da 1420. Temos aqui uma pergunta aqui relacionada ao processo de cesta básica. Eu falei que nesse momento ele não é entendido. O processo de kit aberto, ele funciona da seguinte forma. Em vez de você ter um produto cadastrado na 3307, que é de cesta básica, nós teremos um kit cadastrado e você terá ele como produtos filhos. Toda essa documentação relacionada ao kit aberto, passo a passo, também faz parte do tutorial. Mas ele substitui todo o processo de cesta básica como kit aberto
sem nenhuma perda de processo para o cliente. Sim, a rotina 1452 permanece, porque o central de faturamento, o que ela faz? Ela executa o processo de faturamento para gerar os registros de nota fiscal. A 1452 ela vai gerar o XML, o DANF, enviar e-mail para clientes e assim conforme parametrização. Então a 1452 permanece sim. Sim, o que eu estava citando em relação para essa cesta básica é que a central de faturamento, nesse momento, no release atual, ela não vai atender aos clientes que têm cesta básica em seu processo de venda. O cliente deverá migrar para o processo de kit aberto. Esse processo de kit aberto também está descrito na documentação da central de faturamento, como é que ele é utilizado. Não houve nenhum impacto na rotina 3010. Tá? O processo dela permanece como está. Nós somente mexemos no processo de faturamento de pedidos e de transferência de filial retiro e filial virtual. O intuito desse webinar não foi para a gente fazer um treinamento de rotina. Então, nós não vamos passar pelo processo efetivo, até porque se a gente for pegar o tutorial, temos alguns passos que o cliente deve cumprir antes da 1420 ser funcional em sua base, certo? Mas o processo de faturamento pela 1402, ele está completamente absorvido pela 1420. Sim, o processo TV7 e TV8 continua sendo faturado normalmente pela central de faturamento. Como eu disse para vocês, toda a expertise utilizada dentro do Intor para faturamento foi absorvida pela 1420 e agregado outros valores para que os nossos clientes tenham um alto benefício. Devido a legislações estaduais, pode ser que o processo de central de faturamento não seja aderente a todos os estados. E conforme a gente tenha a necessidade de atender um estado ou outro com uma legislação diferente, nós vamos implementar isso dentro da 1420. No caso efetivo hoje, o que acontece? Toda transferência, ela é realizada primeiro, antes do faturamento efetivo da nota de venda, até para resolver um problema fiscal que existia em relação a 1436, que era que nós tínhamos o faturamento primeiro, a transferência depois. Então, todo o processo de faturamento é startado, então ele faz a entrada na filial destino, a saída na filial origem, para depois faturar efetivamente a nota de venda. Na realidade, a movimentação de pedido dentro do carregamento, ele vai existir efetivamente até que momento? Até o momento em que se inicia o faturamento. Até o momento que se inicia o faturamento, eu posso mexer com esse pedido dentro de carregamento. A partir do momento em que eu iniciei o faturamento, que eu estou gerando o documento fiscal, eu já não posso mais mexer com o pedido dentro do carregamento. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma venda com um carregamento com 10 pedidos lá dentro e eu vou gerar uma transferência de filial retiro ou de filial virtual, por exemplo. Na hora que eu iniciei o faturamento, a 1420 irá identificar que existe uma transferência de filial retiro ou de filial virtual e irá proceder, como é que fala, o registro de saída e de entrada dessa transferência, gerando a nota fiscal de transferência. A partir do momento que essa nota fiscal de transferência ela é emitida, eu já não posso mais movimentar a nota de carregamento. Por quê? Porque eu já estou consolidado de que as mercadorias que serão transferidas já estão determinadas dentro de um documento fiscal. Sim, eu já vou retornar então nas telas da 1420, só um momento. Deixa eu só responder mais algumas perguntas. Sim, as notas de transferência serão geradas por pedido. Isso já é uma característica que existe hoje na 1436. Entendeu? Cada nota gera uma nota de transferência. Não, a 1124 não está no escopo desse projeto, ela será mantida. Até o momento ela será mantida. Exatamente como eu citei, a rotina 905, ela vai permitir você transferir ela até o momento da emissão da nota da transferência.
como eu citei, se nós emitirmos um documento fiscal que eu tenho uma mercadoria que será transferida e eu retiro daquele carregamento, eu posso cometer o erro de não colocar essa mercadoria para ir junto com essa nota. E isso será um problema. Então, até o momento da emissão da nota de transferência, o 905 continua aceitando a mudança. Não, o módulo 34 não foi alcançado para essa solução. Somente o módulo de vendas, né? Então nós temos o módulo 3, o módulo 41 e o módulo 23, que são vendas distribuidor, o módulo de home center e o módulo de medicamentos. No caso, eu vou voltar aqui um pouco a apresentação para poder as pessoas que chegaram um pouco atrasado ver efetivamente como está a carga da 1420. Só um momento. Como eu citei na vez anterior, para as pessoas que não pegaram a 1420 aberta, essa é a carga da 1420 já em WTA, e ela assume todas as funções já existentes hoje no faturamento de rotinas como 1402, 1406 e 1432, podendo ser feito faturamento, como é hoje, por carregamento ou por pedido, mas tudo dentro de uma mesma tela. Aqui, como eu te disse, fica bem mais fácil para você poder verificar como é que está o andamento desse faturamento. Visualmente, nós temos legendas para poder verificar como que está o faturamento de cada carregamento, por exemplo. Se ele já foi iniciado, se ele está finalizado. Quando você tem uma bateria de faturistas, por exemplo, eu não terei problema de saber, de ter, por exemplo, o mesmo faturista faturando o mesmo carregamento, por exemplo, ou dificultando saber em que ponto que está aquele carregamento no ponto de faturamento. Fica mais fácil agora para a gente poder verificar, pode ser antes do faturamento, verificar quais produtos estão dentro daquele, quais pedidos e quais produtos estão dentro daquele carregamento, ser uma conferência para se nós estamos realmente faturando o carregamento correto. Quando a gente inicia um faturamento, você pode ver que tem ícones agora do lado de cá, do lado direito, e eu vou clicar e vou iniciar o faturamento simples. Eu não tenho mais muitas informações para serem informadas. Quando a gente tem aqui, por exemplo, quando a gente finaliza um faturamento, nós temos essas barras verdes que são de comunicação visual, que diz que o faturamento foi iniciado com sucesso. Então você já sabe que determinado carregamento foi iniciado por essa barra verde pela mudança da cor da legenda. E no final do faturamento eu tenho um resumo, certo? Os carregamentos que foram faturados, certo? Que pedidos que estavam lá dentro e que notas foram geradas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós estamos apresentando uma tela que foi um faturamento por pedido. A minha tarja, minha barra verde mostra que o meu pedido foi faturado com sucesso e o mesmo é apresentado aqui embaixo como uma legenda de faturado. Quando eu tenho um processo de retira ou de virtual, eu também terei uma tela extra para acompanhar em que status está essa transferência. Como eu citei anteriormente, as transferências serão executadas antes da emissão da nota de venda. Então, eu terei que concluir o processo da minha transferência, seja de retiro, seja de virtual, para que seja iniciado o processo de faturamento da venda. Certo? Se esse processo de transferência não for finalizado, ou seja, por um problema no Cefaz, ou um problema de cadastro, a nota não seja rejeitada, o processo da venda não será startado até que esse problema seja resolvido. Como eu disse, tudo é tratado na sala de faturamento como eventos. Então, a gente tem uma tela de controle desses eventos de faturamento que nós podemos ver lá informações básicas, erros se houverem e depurações para a gente poder descobrir aonde que pode estar esse possível erro. No caso aqui, o exemplo mostra um faturamento limpo e todas as etapas foram cumpridas com sucesso.
sobre a flexibilidade, eu volto a dizer que agora nós temos a flexibilidade de amarrar, seja comportamento fiscal, seja comportamento gerencial, entre as filiais, origem e destino. Então, eu posso determinar que a filial 1 para a filial 3 tem um comportamento, a filial 1 para a filial 2 tem outro comportamento. E assim flexibiliza os cenários de transferência. E vamos responder mais algumas perguntas. Relacionada à Simples Remessa, a 1322 e a 1306 continuam existindo. As Simples Remessas não entraram no processo de faturamento. No processo atual, faturamento, temos um problema. E quando muitos usuários estão usando a rotina 1402, como está no Cefat? Como eu disse, o Cefat já foi desenvolvido numa tecnologia diferente, uma arquitetura nova, exatamente para evitar esse tipo de problema. Certo? Nós estamos validando em alguns clientes e nós não nos deparamos num cenário como esse ainda. Já uma grande bateria de testes já foi feita e, devido a esses testes já executados, nós acreditamos que isso não terá ocorrência no central de faturamento, até devido à arquitetura que ela foi desenvolvida. Não, sobre a cobrança que hoje é informada no faturamento atual, ela continua sendo informada dentro da 1420. Existe uma questão de segurança para a gente poder ter essa cobrança informada no momento do faturamento, para que alguns clientes utilizam o processo de mudar o faturamento entre a cobrança entre o pedido e o faturamento. Então, isso se mantém. A 1402, o projeto do central de faturamento é de quanto mais esse central de faturamento for utilizado pelos nossos clientes, mais ela for difundida, a tendência é que a 1402, 1406 e 1432 sejam descontinuadas, sim, mas não será feito nesse momento. Até porque nós estamos fazendo liberações compulsórias da rotina 1420. Então, se você for hoje na 801, que é a rotina de atualização do WTA, você não vai encontrar essa rotina lá. Nós estamos fazendo projetos, entendeu? Para cada cliente ter a certeza de que a 1420 atende todos os seus cenários. Na realidade, a estrutura de banco não mudou. Nós mudamos a parte de front-end e a parte de arquitetura da rotina para fazer o faturamento. Sim, o processo de cancelamento permanece na 1409 e 1439. Somente os processos de devolução de transferência de filial retiro e de filial virtual que também estão dentro do central de faturamento. Bem, pessoal, aqui estão meus dados, meu e-mail, esse telefone que está aí, meu telefone, fala direto comigo. Se tiver mais algumas perguntas, pode me encaminhar por e-mail que eu respondo, ou me chamar nesse telefone que é o WhatsApp também, certo? Agradeço a todos a presença de vocês e uma próxima oportunidade fazemos um novo webinar para poder falar de outros assuntos. Obrigado, boa tarde.